Portal Tenura de Notícias, juntamente com as emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, recebe com muito prazer em nossos estúdios a presença de Cacá. E quem é Cacá? Cacá vem de Franca, visitando a cidade de Bitinga, a capital nacional do bordado. E para falar um pouquinho da sua história de vida, para a gente conhecer mais e melhor o Cacá, que veio com a proposta de ingresso no cenário político, né? Com sua plataforma de trabalho, com tantas histórias que Cacá possui, certamente ele leva consigo, né, essas premissas, né? E, embora estejamos no período eleitoral, cabe ressaltar que as atividades de Cacá são sempre muito intensas e ele pode falar isso em qualquer momento, não é mesmo, Cacá? Sem dúvida. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de partilharmos a nossa história, os nossos projetos, as nossas convicções. Conta pra gente, quem é Cacá? Defina. Cacá é uma história de vida muito assim, que eu costumo dizer, de superação. Porque, para aquele que nos vê agora, a gente costuma dizer que tem problema demais. E o pessoal reclama, e tem gente que murmura, e tem gente que acredita que está difícil, está difícil. Então, é uma sobrecarga intensa de problemas. Mas com 4 anos eu perdi minha mãe, com 8 anos, infelizmente, eu perdi meu pai. E uma coisa que marcou muito a minha história de vida, quando eu perdi meu pai, foi aquilo que eu digo para as pessoas, que nós temos nas nossas casas o poder da palavra. E a construção do caráter, que acontece de 0 a 12 anos, tudo aquilo que a gente enxergou, tudo aquilo que a gente escutou, tudo que a gente sentiu na pele, jamais será deletado. Então, foi difícil para eu poder dar um sentido novo para a minha consciência, quando meu pai morto encostou uma mulher e falou com sábias palavras, para ela, não para mim: Deus castiga, levou o pai e levou a mãe, e as crianças vão passar fome. Então, eu acreditava num Deus que castigava. Aí, com 14, eu fiz a experiência do vazio existencial. Eu não tinha mais graça viver, porque Deus castigava, sem pai, sem mãe, com 5 irmãos. Aí eu fui fugir de mim mesmo e da minha consciência, fui para a droga. Dos 14 aos 24, eu vivi as experiências da droga, aquela coisa gostosa no começo, início, fase experimental, habitual. A hora que eu fui ver, eu estava no fundo do poço. Então era roubo, era tráfico, era prostituição, era cocaína injetável. Era uma coisa assim que eu fui me tornando devagar, com o tempo, um andarilho. Porque eu não tomava banho, perdi o asseio, não escovava dente, dormia em construção abandonada. E aí eu costumo dizer que em Franca nós vivemos hoje uma epidemia de suicídio. E o suicida, ele não quer morrer, ele quer resolver um problema que não dá conta. E eu tinha um problema grave, com 24 anos. Não era droga, cocaína mais, era Deus castiga. A construção do caráter, aquela palavra que ficou marcada. E aí eu fui preso. E eu gosto de falar sobre crise, porque na minha crise eu não encontrei ninguém para me ajudar. Porque sabe, quem dá valor ao que tem muito antes de perder. E eu não tinha amigo, eu tinha colega, porque o amigo fala pra gente o que a gente precisa escutar. Amigo é aquele fiel, é muito difícil encontrar. E eu encontrava colegas, e na cadeia eu tive um despertar espiritual. Só que eu costumo dizer que as palavras são como anões, os testemunhos são como gigantes. O que eu apresento agora é testemunho. E eu tive um despertar espiritual tão forte que as palavras são pobres para expressar o que eu senti, porque foi eu que senti. E nessa aliança que eu fiz com Deus, hoje são 34 anos de sobriedade. Hoje, eu montei 11 comunidades terapêuticas para ajudar dependente químico. Então, eu comecei lá em Franca, na Narev, fui para Maringá, Ribeirão Preto, Patrocínio Paulista, Sertãozinho. Eu fui montando, porque eu tenho que reverter esse quadro de tantas pessoas que eu prejudiquei. Hoje, eu faço treinamento e palestras para grandes empresas. Hoje eu conheço 11 países. Então, essas histórias dos 2 milagres lá em casa, a respeito da minha esposa que perdeu o líquido amniótico e a menina nasceu perfeita, isso tudo, eu tenho uma história de vida de 33 anos de serviço prestado. E eu nem sonhava entrar em política. Quando eu recebi aquele vídeo do Papa falando que os cristãos estão lavando as mãos e por isso que tem tanta gente ruim na política, quando o Papa fala que a melhor forma de fazer a caridade é através da política, eu conversei com a minha esposa, conversei com o bispo de Franca, conversei com a minha comunidade tenda, e nós resolvemos adentrar nesse campo por vocação, não é por dinheiro. E as coisas aconteceram. E pensando justamente nessa história de superação, que é uma história intensa, que realmente retrata e reflete no que hoje representa a Cacá para muita gente, o que você trabalha as questões dos setores que você vai trabalhar na oportunidade de ser eleito como deputado? A minha vocação é trabalhar com as entidades.
Por quê? Porque eu vejo por cenário de Franca e região. Um deputado estadual, ele tem uma verba carimbada lá de 3 milhões. E eu vejo as necessidades das cidades, principalmente a respeito da APAE, das Santas Casas, dos hospitais. Eles vivem passando chapéu, é uma promoção atrás da outra, uma promoção atrás da outra. Então eu tenho, com certeza absoluta, essa vocação de fazer pontes. Por exemplo, em Franca, como eu nunca usufruí de ninguém, não, eu quero servir, eu não quero me servir das pessoas. Hoje os contatos que eu tenho com o empresário não é para mim, é para ajudar as entidades. E eu tenho em mente que se eu conseguir ser eleito deputado estadual, para eu chegar aqui na cidade de Ibitinga e fazer uma reunião com os empresários e levar uma causa justa. Porque eu não posso falar para você, eu vou trabalhar por Ibitinga, se eu não sei fundamentar o que precisa Ibitinga. Mas se faz uma reunião com várias pessoas de Ibitinga, de Franca, empresários, qual que é a pauta clara que a gente pode fazer a ponte entre o município e o governador, você entendeu? Então eu tenho claro isso, porque não tem um deputado que vai falar, eu vou fazer um milagre. Porque a realidade é diferente. Como vereador, eu faço pouco por Franca, porque os projetos que a gente coloca, por a gente não fazer parte da base do prefeito, não passa um projeto, ele não consegue se organizar. Mas como a gente tem amigos demais, acaba levando por esse caminho das entidades e eu acredito que esse é o caminho correto. O Cacá é reconhecido em diversos municípios porque faz esse trabalho que já vem desenvolvendo há bastante tempo na comunidade Tenda, uma comunidade católica importante hoje, de peso, né, quando falamos aí, né, de trabalho em família. E é justamente esse ponto. Vendo hoje esse cenário político, Cacá, que nós temos aí tanta dificuldade da credibilidade do brasileiro frente aos agentes e representantes em Brasília, seja na governança estadual, você acredita que há possibilidade, sim, de mudar esse cenário nos próximos meses? Eu acho que é um processo lento e um processo a longo prazo. Essa nossa geração está perdida. E o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar na prevenção. Então, como a gente trabalha nas famílias, a gente trabalha na prevenção da segurança, trabalha na prevenção da educação, trabalha na prevenção da saúde. E a minha vocação, quando eu fundei a primeira comunidade terapêutica, o Narev, foi muito difícil, porque os padres falavam assim, e se um mata o outro lá? Vem gente do Brasil inteiro, você vai socar numa chácara, num espaço aí, e como é que vai fazer? Então eu desbravei o sertão, hoje é fácil montar. E nunca aconteceu nada de mal lá. Então, hoje eu tenho como vocação tentar colocar no coração das pessoas jovens esse espírito político, de provocar no coração dos jovens adentrar a parte da política também. Porque se a política vai bem, o município vai bem. Se a política vai bem, as entidades vão bem, a escola vai bem, a creche vai bem, mas eu te pergunto, quem quer mexer com isso hoje? Todo mundo abomina e fala, não, nós estamos vivendo um clima de velório, todo mundo repudia. Então, eu tenho como vocação adentrar esse espaço e provocar no coração das pessoas vontade de ser político. Estar político, não ser político. Politicagem é diferente. Lá na Câmara Municipal de Franca é simples. É simples ser político. O que é certo? Você vota sim. O que é errado? Você vota não. Não pode ter rabo preso com ninguém. Então eu tenho que votar segundo a minha consciência. E tem que ser vocação, não pode ser profissão. Na minha opinião, eu acredito que um deputado, um vereador, ele não pode passar de 2 mandatos. Depois ele tem que capacitar outro para entrar no lugar dele. Senão ele vai virando uma coisa viciosa. E ele vai virando um cabide de emprego, vai amarrando. Tem hora que ele se perde. Você entendeu? Perfeito. Cacá, vamos deixar uma mensagem então, né, para os eleitores, para as pessoas que realmente têm aí uma eleição em outubro e surgem tantas perguntas, tantas dúvidas, mas hoje a gente conheceu um pouquinho do Cacá. O Cacá que é de Franca, mas que trabalha em várias cidades, incluindo a cidade de Ibitinga, através dessa comunidade. A mensagem para os nossos eleitores. Não, a mensagem que para aquele que nos vê, eu costumo dizer o seguinte, eu vou andando por esse Brasil afora. E a minha mensagem é a seguinte, primeiro eu procuro fazer o bem, depois o voto vem. E se o voto não vier, o bem já está feito. Então, para você que nos vê hoje, passa a pensar a respeito das suas escolhas. Passa a pensar que sabe a quem dá valor ao que tem muito antes de perder. Passe a pensar que você tem pessoas do seu lado, que você tem que fazer a experiência de fazer o outro se sentir mais gente, se sentir mais amado, mais valorizado. Não é questão financeira, é questão de opção. Então, se a gente se alimenta de uma espiritualidade sadia, não estou nem falando de religião, se a gente tem Deus e se alimenta dessa espiritualidade, eu passo a ter um sentido mais pleno para viver. E saiba de uma coisa, você nunca vai ter depressão se você colocar a sua vida à disposição e sempre servir.
Tá certo. Nosso muito obrigado. As emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação agradecem a presença do Cacá, também como o Portal Ternura, que estará estendendo esse vídeo, essa sua participação aqui conosco, em uma sabatina, digamos assim, conhecendo um pouco mais do Cacá. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.